Jeremias capítulo 28, versículo 21. Nós vamos pregar hoje sobre aquilo que todo mundo odeia, aquilo que os falsos cristãos, os falsos profetas, as pessoas que estão dentro de uma igreja por interesse, as pessoas que estão dentro de uma igreja e ainda amam os seus pecados, amam as suas iniquidades, prevaricam contra Deus como se nada tivesse acontecido. O que nós iremos pregar hoje, guarde no seu coração o mais possível que você pode, presta atenção, não deixe que ninguém tire a sua atenção, porque eu digo uma coisa para vocês: a ira de Deus, ela existe e ela permanece, porque a própria palavra de Deus diz que Deus é um Deus irado e está irado para sempre, não é de vez em quando, não é por um tempo. A Bíblia diz que a ira de Deus é para sempre, está estabelecida contra o seu próprio povo. Que povo que é esse? Por muitas das vezes o próprio Deus que entregou a palavra genuína, as escrituras, para que haja conversão na nossa vida, e a gente não aprendemos ainda o que é uma conversão genuína, o que é de fato, de verdade, uma pessoa que se reconciliou com a verdade, uma pessoa que de fato entregou a sua vida totalmente ao Evangelho de Cristo, sabendo que não tem nada que pode acusar ela hoje, depois que ela foi liberta de tudo aquilo que ela tinha feito lá atrás. O problema de muitos cristãos hoje, me perdoe pela minha sinceridade, meu amigo, mas o problema de muitos cristãos hoje estão dentro de uma igreja, sabe para quê? Só para pagar uma falsa imagem, ou para pagar uma imagem que ele cometeu lá fora, e quer vir para a igreja para que outras pessoas possam olhar para ele como uma pessoa que se converteu, não é? Mas não foi convertimento, não. Foi só para pagar uma imagem, para que não fique na cabeça de quem está lá fora, para as pessoas falarem assim: está vendo, ele está indo para a igreja, ele mudou, ele é outra pessoa. Mas a pessoa não muda do lado de dentro. Não importa para Cristo. Cristo, ele quer saber o lado de dentro, não lá de fora. Por isso que ele fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca e cai na latrina, mas é o que sai da boca para fora, o que procede da boca para fora. A própria palavra fala que a boca fala do que há em abundância no coração. Se a gente é mau e dentro do nosso interior se estabilizou a maldade, e o homem ama a iniquidade, ele vai falar daquilo que ele ama. Talvez não dentro da igreja, talvez não aqui na frente dos membros, dos irmãos, ele vai falar lá fora, na frente dos amigos, ele vai se revelar quem ele é. Amém? Jeremias capítulo 28. Os obreiros vão ajudar você a achar, depois os obreiros vão sentar, por gentileza. Jeremias 28. A gente vai falar para você hoje aquilo que eu falei semana passada, e hoje você vai ver que quanto que a gente está certo. Que o pastor do amor, ele faz o quê? Ele mata. O pastor do amor mata. A igreja do amor mata. Como, pastor? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Porque às vezes falando, as pessoas não dão credibilidade, e mesmo mostrando, muitas das vezes ainda não acreditam, ou não é? Vão atrás de falsas mentiras, ou de mentiras de pastores que pregam uma heresia que já está cauterizada na mente das pessoas. O importante é que você entenda sobre a palavra de Deus, que primeiramente a doutrina da ira, ela tem que ser pregada antes de ser pregada a doutrina da misericórdia. Porque a gente sempre fala que quando Deus vai dar vez para o seu povo, ou vai tentar salvar um povo que estava perdido, primeiramente ele manda alguém pregar a palavra, e se o povo não aceita, a ira de Deus cai sobre essas pessoas, mesmo que nós não queremos, mesmo que tentamos impedir, mas a própria palavra de Deus diz que não há quem possa. Horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio, para dar a cada um fruto das suas ações. Não há quem possa fugir dos olhos de Deus, não há quem possa, meu amigo. E tudo, ou a própria ira de Deus vem através do que? Da própria palavra. Quando o falso profeta, o falso homem do altar vai pregar uma palavra que massageia o ego, que levanta o homem, faz uma reunião antropocêntrica, que o homem tem que estar no centro, e esquece que o culto tem que ser voltado para Deus, para Cristo. A pessoa do culto tem que ser Cristo, o culto tem que ser cristocêntrico, tem que ser voltado totalmente para Cristo.
pregando sobre ira, sobre misericórdia, pregando sobre amor, pregando sobre o que for, mas Cristo tem que ser o centro. Nós falamos sobre o amor de Cristo, sim, nós mostramos a sua misericórdia, como está escrito na palavra, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Assim como há uma distância entre o céu e a terra, assim é a misericórdia do Senhor. A misericórdia dele é grande. Por isso que a ira de Deus se manifesta, porque quanta misericórdia está sobre a vida do homem, e o homem não aceita a palavra da verdade, a ira de Deus cai sobre ele. Você vai ver que a palavra de Deus fala mais sobre ira do que amor. A palavra de Deus fala mais sobre ira do que misericórdia. Eu vou tentar passar o mais rápido possível para você poder entender, porque tem bastante coisa para passar. Jeremias 28, todos acharam? Diz assim, ó o cabeçalho, só o cabeçalho você já vai compreender. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Presta muita atenção para você poder compreender. Se alguém tirar sua atenção, senta no outro lugar, mas evita conversar, pessoal. Conversa em casa. Diz assim, versículo 1 do capítulo 28 de Jeremias: no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo assim, olha o que ele falou: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia, também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados do tempo do exílio de Judá, que entraram na Babilônia. Ele fala assim: eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, que era o profeta da época. O profeta, ele respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, porém, pois Jeremias, o profeta, ele falou o quê? Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizasses, e torne ele a trazer da Babilônia a esse lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora essa palavra. Jeremias estava falando para Ananias: ouve agora essa palavra, no versículo 7, que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, profetizaram mal, profetizaram peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, olha só, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Até aí nós vamos continuar. Olha que maravilha. Ananias, um profeta de Deus, entre aspas. A Bíblia fala que o povo de Deus foi levado ao exílio como escravo no tempo da Babilônia, por Nabucodonosor. O povo de Israel estava sendo levado ao cativo, meu Deus. E entrou Ananias dentro da casa de Israel, falando na presença de Jeremias, na presença dos sacerdotes, na presença de todo o povo, falando assim: presta atenção, pessoal, Deus me fala agora, Deus fala através de mim, que 2 anos Ele vai restituir a casa de Israel, Ele vai trazer de novo os exilados, Ele vai trazer de novo o povo que foi levado como escravo, Ele vai trazer de novo os utensílios da casa de Israel. Durante 2 anos daqui para frente, Deus vai começar a fazer um concerto com a casa de Israel. Deus vai fazer a paz acontecer. Um profeta de Deus, que aparentemente pregou ou profetizou no nome de Deus. Jeremias se revoltou, Jeremias se irou, porque ele falou assim para o profeta Ananias: Ananias, amém, ou seja, assim seja,
porque o amém significa assim seja. Agora, a palavra de um profeta que profetizou paz, ela só vale até o momento em que Deus cumprir a palavra dele. Agora vem cá, Ananias, ouve as minhas palavras. Qual profeta antes da gente, ou até agora, entre eu e você, que pregou paz? Se não tem pregado ira, se não tem pregado peste, se não tem pregado guerra, não é a palavra de paz que está sendo pregada no meio do povo. A palavra que os profetas antes da gente pregou: convertam dos seus pecados, senão a ira de Deus está sobre vocês. Arrependam-se dos seus erros, senão a peste vai chegar sobre vocês. Senão a guerra, a fome, vocês vão ser levados ao exílio, vocês vão ser levados como escravo, vocês vão ser levados pelos seus inimigos. Ananias estava passando uma palavra de autoajuda, uma palavra que motiva, uma palavra que enche o ego, porque o povo de Israel, por achar que era o povo escolhido, eles falavam assim: peraí, se Deus tem a gente como povo escolhido, então Ele vai guardar a casa de Israel, independente do que aconteça no meio da gente. E Ananias tentou proferir palavras de paz, palavras de bênção, palavras de autoajuda, palavras de motivação, palavras que confortavam o coração do povo. É ou não é? Qual é o modo evangelístico hoje que as igrejas fazem aí fora, ou dentro da própria igreja? Meu irmão, Jesus te ama. É ou não é? Se você foi, ou quantas pessoas já foram no centro e tinha aquelas pessoas estendendo aqueles cartazinhos escrito Jesus te ama, sim ou não? Esse é o modo certo, pessoal, de evangelizar? Ei, gente, claro que não. Por que não? Jesus ama o pecador? Não me mostra na palavra isso, porque não está escrito. A Bíblia diz que Deus se ira contra o pecador. Pastor, todos somos pecadores, de fato e de verdade, todos erram, todos foram afastados da misericórdia dele, todos, e somos restituídos somente por ele. Agora, aqueles que permanecem na iniquidade, no erro, nos seus pecados de estimação, e o pastor chega para ele e fala assim: meu irmão, Jesus te ama. A pessoa vai dar uma respirada, e aquilo vai massagear ela com um som tão bom dentro do ouvido dela, que ela vai falar assim: mesmo com todos os meus defeitos, Jesus... Mas ela não sabe o que espera ela no último dia. É ou não é? Se a palavra de Deus diz em Isaías 54, se eu não me engano, que Deus sentiu prazer em moê-lo, seu filho, em moer Cristo naquela cruz. Se Deus sentia prazer, meu Deus, de moer o seu próprio filho, quem dirá a gente na nossa iniquidade, do nosso pecado, do nosso erro? Todos os profetas profetizaram ira, profetizaram guerra. Aí vem você, Ananias, querendo falar que Deus vai trazer paz. Você é um mentiroso. Você pode ver nas redes sociais o quanto de falso profeta, aqueles homens que estão passando vergonha na frente de uma tela, meu pai, dizendo: Deus está me mostrando agora pessoas assim, pessoas assado, pessoas desse tipo, tudo mentira. Deus vai te abençoar, meu irmão, continue na... Mentira. Eles estão profetizando palavras mentirosas. A própria palavra de Deus fala isso em Ezequiel capítulo 13, contra a falsa profecia. Filho do homem, profetiza contra os profetizadores de Israel, quando eles dizem: Deus me disse, quando não provém de mim, não. São como raposa nos desertos, falam adivinhações mentirosas. Leia Ezequiel capítulo 13. Eles falam do que provém do seu coração, adivinhações enganosas, adivinhações mentirosas, quando Deus não disse coisa nenhuma. A única coisa que a gente olha para a palavra de Deus e ela manda a gente fazer é a gente largar o velho costume, largar as velhas práticas, matar o velho homem constantemente e tirar a mente cauterizada do engano, e se voltando ao verdadeiro evangelho de Cristo, que rasga a nossa carne e que diz, acima de tudo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, e assim será um dos meus discípulos. Negar suas vontades, carregar a cruz, que é muito difícil, sim ou não? É como eu sempre falo, sempre vou falar, se você for olhar na palavra de Deus, a guerra número 1 de uma pessoa é ela chegar na igreja e não é ela permanecer.
mas sim tem que lutar contra o que está dentro, contra o que está dentro dela. Hoje na igreja ainda tem pessoas assim, como a gente sempre fala, 10 anos, 20 anos e nunca vão se converter, porque não sei o que a palavra faz dentro dela. Me desculpe, mas essa é a realidade. Tem pessoas que vão permanecer até o dia do juízo, e no dia do juízo ela vai ver a besteira que ela fez o tempo todo de vida, que poderia ter se convertido e não se converteu. O tempo de vida que ela teria para assumir um compromisso com Cristo, e ela ficou brincando com o Evangelho. No último dia vai ser tarde. Não há quem te tire da mão de Deus, não há quem te livre da mão dele. Como eu volto a frisar, a primeira coisa que eu falei na palavra: horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Não vai ter quem te tire de lá. Todos os profetas profetizaram ira. E depois dos profetas, João Batista, o primeiro profeta, digamos, no livro de Mateus, aparentemente do Novo Testamento. Mateus capítulo 3. Qual foi a pregação de João Batista? Voz se clama no deserto, endireitai o caminho tortuoso. Quando João Batista prega o Evangelho, a primeira coisa que ele fala: raça de víbora, quem vos impediu para vocês não credes na condenação futura? Quem vos impediu para vocês não crerem na ira vindoura? Pregou sobre ira, mostrando para os fariseus hipócritas, para os saduceus hipócritas, para aquelas pessoas que estavam indo até o Rio Jordão para serem batizadas com uma falsa aparência, queriam se deitar nas águas do batismo, mas queriam se levantar da mesma maneira, da mesma forma, um falso cristão, um joio dentro da igreja, que muitas das vezes se batizaram, mas se levantaram pior ainda. É ou não é? Se levantaram pior, meu amigo. E é que nem eu sempre falo, é necessário que isso aconteça para se revelar os sinceros, para se revelar o trigo, para se revelar a ovelha no meio do lobo. Quando a Bíblia diz que o semeador foi descansar e no meio da sua semeadura foi lá alguém de noite e jogou o joio no meio do trigo, ele falou: Senhor, essa noite jogaram o joio no meio do trigo, tiramos o joio para não matar o trigo. Deixa que cresça junto, para que não mate o trigo também. O trigo, quando crescer, ele vai dar fruto. Agora o joio, quando crescer, vai ser arrancado e jogado aonde? No fogo. Ali aonde haverá choro e ranger de dentes. Ali quando Cristo olhar dentro dos seus olhos e vai falar: afasta de mim que eu não te conheço, vós que praticais iniquidade, para o lago que arde com fogo e enxofre, a não ser a segunda morte, meu amigo. Isso é a palavra de Deus que fala. O falso testemunho, a falsa profecia e a falsa aparência do evangelho ralo, de um evangelho que motiva, de um evangelho que triunfa. O homem faz o homem triunfar contra ele mesmo. Eu nasci para vencer, eu nasci para ser grande nessa terra. Quando eu olho para a palavra de Deus, e Paulo falou assim: o meu passado, a minha vida eu comparo como esterco. Miserável homem que sou, tem nome que vive, mas você está morto. Você é um desgraçado, você é miserável, você é cego, você é nu. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que mostra que o homem pode ser alguma coisa nessa terra, a não ser um pobre, mero pecador. Me mostra onde eu estou mentindo. Não, pastor, mas eu estou aqui porque, eu quero mudar. Meu amigo, esse querer tem que ser para hoje, tem que ser para amanhã não. Você vai acabar com a sua vida, você vai acabar com a sua família, você vai acabar com você mesmo. Enquanto você estiver dentro de uma igreja e o evangelho não tocar no seu coração, meu amigo, eu digo uma coisa para você: a própria palavra de Deus diz no livro de Timóteo que você é pior do que um ímpio, pior do que um mundano, porque o ímpio não conhece a palavra, mas ele vive conforme os desígnios do coração dele. Agora o homem que está na igreja, a mulher que está na igreja, ouve a palavra, experimentou da dádivas do Espírito Santo e continua vivendo uma vida de iniquidade, de pecado, ela crucifica Cristo novamente. Hebreus capítulo versículo 10. Não sabeis vocês que colocam Cristo a vitupério, a vergonha? Vocês estão envergonhando o evangelho de Cristo novamente. É a palavra que fala isso, não sou eu que estou falando. Hananias, um falso profeta, um homem da atualidade de hoje em dia. Eu estava vendo um pastor pregar e eu achei muito bacana o que ele falou. Neymar
Neymar, o jogador da seleção brasileira, vai lá, deita com uma menina, se arrepende porque caiu mal pro lado dele. No outro dia ele coloca uma pregação do David Leonardo, mas herege eu nunca vi. E tem gente da igreja que compartilha vídeo desse herege, desse falso profeta, um Ananias da atualidade. Um homem que prega a palavra de motivação, que diz que você é o centro do coração de Jesus, que o centro do coração, você é a parte principal. Quando eu olho para a palavra de Deus, que não tem nada disso. Aí o camarada vai lá, deita com a menina, acaba caindo mal para o lado dele, vai tentar se consolar com uma pregação, e aí houve uma pregação de consolo que não coloca nossa carne contra o nosso espírito contra a nossa carne, que não faz a gente quebrar o nosso velho homem. Que pessoa que vai se converter desse jeito? Que pessoas que vão se converter dessa maneira? Simplesmente vocês vão colher do fruto que vocês têm plantado. Vocês vão colher do fruto amargo que vocês têm plantado. É muito fácil eu passar mal na minha vida inteira, depois querer procurar uma palavra que me console, meu amigo. Mas é muito difícil eu ter que mudar aquilo que está me matando. Né? O homem sempre vai buscar aquilo que é mais fácil para ele, o caminho mais fácil. O homem sempre vai buscar aquilo que é mais apropriado ou aprimorado para a carne dele. Ele nunca vai buscar o que ele tem que matar. Se eu estou errado nessa parte, eu tenho que mudar hoje, não é amanhã. Se eu tenho errado tanto nesse caminho, a partir de hoje eu não vou andar mais aqui, eu vou andar no caminho da palavra, à luz dessa escritura, para que eu possa me converter e para que a mente se abra para o evangelho de Cristo. Mas o homem não quer fazer isso. O homem quer buscar aquilo que é do seu proveito. O homem quer buscar aquilo que ele acaba por um momento achando graça aos seus olhos, mas no último dia de vida será futura condenação. A ira vindoura está sobre a nossa vida. O que diz em Salmos capítulo 7 versículo 11? Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, e se o pecador não se arrepender dos seus pecados, ele afiará a espada, aplumará o arco. Quem que vai fazer isso? O próprio Deus. É um Deus que se ira todos os dias. Malaquias diz que Deus está irado para sempre contra o seu povo. A palavra fala muito disso. João Batista pregou a ira. Depois de João Batista, após a crucificação de Cristo, após o tempo da graça, para o tempo da lei, quando o véu se rasga, pastor, não tem mais ira. Romanos 1, capítulo 18, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, o que fala? A ira de Deus está manifestada sobre todos aqueles que invertem a verdade em mentira. Depois Paulo começa a pregar somente ira. Aonde que não fala de ira na palavra, no Novo Testamento? Pastor, mas é até aí. Então permaneça no seu erro, permaneça no seu pecado. A ira de Deus já está sobre a sua vida. É a palavra de Deus que fala. A ira de Deus há de ser manifestada no último dia sobre todos aqueles que invertem a verdade em mentira. Pastor, mas estava falando dos pastores que invertem a verdade em mentira. Então quer dizer que quando você sabe da verdade e lá fora você mente, invertendo a verdade em mentira, você não vai ser condenado. Você acha que Deus já passava na sua cabeça, pessoal? Gente? Aquele que nem mesmo poupou os anjos e nem seu filho, aquele que não poupou os anjos que estavam no céu, antes lançando-o na terra, quem dirá o homem pecador, o homem que não serve para nada? Ou seja, a ira de Deus está sobre a nossa vida, e não há quem arranque a gente da mão dele. Amém? Estão entendendo, gente? Versículo 7, né? Jeremias 28, versículo 10, diz assim: então o profeta Ananias tomou os canzins. Se você quiser saber o que é os canzins, está no capítulo 27, você pode ler em casa. São canzins simbólicos. Então o profeta Ananias tomou os canzins do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, ainda continua Ananias, com raiva, com ira, dentro de 2 anos,
quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi tomando o seu caminho, mas depois que Ananias o profeta quebrou os canzins sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor dizendo: vai e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor, canzins de madeira quebraste, mas em vez dele farei canzins de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para se servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os servirão. Também lhe dei os animais do campo, disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizesses que esse povo confiasse em quê? Em mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a terra, ou a face da terra, morrerás esse ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. E aí, pessoal, o que acharam disso? Pastor, isso aí é no tempo da velha aliança. Eu vou te mostrar bastante coisa no Novo Testamento. Quando Ananias fala assim, quando Jeremias fala assim: Ananias, se foi isso, amém, assim seja. Porque eu, olhando para todos os profetas do passado, pregaram ira, pregaram guerra, pregaram peste, e você está mentindo contra esse povo. Se a sua palavra for verdadeira, Deus vai confirmar. Agora, se não for verdadeira, você vai morrer. A Bíblia diz que Ananias se irou e arrancou os canzins do pescoço de Jeremias, que eram canzins de madeira, que representava e era simbólico a escravidão do povo de Israel na mão de Nabucodonosor em Babilônia. De novo, quando ele arranca os canzins do pescoço de Jeremias, ele volta a falar de novo, irado: Deus me falou que durante 2 anos o jugo de Nabucodonosor vai ser tirado do meio de vocês, vai ser arrancado. E ele continua no meio daquele povo. Jeremias se afasta um pouquinho do caminho, a Bíblia diz, e Deus fala assim: Jeremias, ele arrancou canzins de madeira, mas eu vou colocar um canzins de ferro. Ou seja, a escravidão permaneceu por um tempo, mas agora vai permanecer muito mais. Vai permanecer muito mais, pela mentira que esse homem tem pregado. E diz para ele que ele vai morrer esse ano. Jeremias chega para Ananias: Ananias, porque você pregou mentira, fazendo com que esse povo se rebelasse contra Deus. Você pregou rebeldia. Um homem que pregou paz no meio do povo de Deus. Agora imagina esses pastores que pregam sobre amor, estão pregando mentira, estão se rebelando contra Deus. Por isso nós não podemos cair nessas falsas doutrinas, nessas falsas mentiras, nesse evangelho pútrido, nesse evangelho ralo que são pregados na internet, na televisão. O David Leonardo foi pregar no programa do Bial. Como é que é o primeiro nome dele? O Bial lá? Pedro Bial. Foi pregar na Globo. Tem certeza que se fosse um homem de Deus, a Globo aceitaria, pessoal? Uma emissora satânica, uma emissora diabólica, que passa novelas que incentivam o filho a ser menina, a menina a ser menino, que coloca cenas absurdas, obscuras. Tem certeza que se fosse um pastor bíblico, a TV Globo aceitaria? É só a gente usar a nossa inteligência. O que ele foi falar lá? Palavras de triunfo, mostrando o povo, meu Deus, que o povo consegue, que o povo pode. Eu vi que o Biel sabia mais Bíblia que ele. Mais Bíblia que ele. É muito fácil eu encher uma igreja, como eu sempre falo. Muito fácil, né? É só tocar naquilo que o povo mais gosta. É muito fácil eu lotar essa igreja. É só eu pregar aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Você vai permanecer. Tem gente que saiu da nossa igreja, sabe por quê? Quer saber mesmo? Porque nós pregamos sobre adultério e a pessoa não era casada e não queria casar. Não quer permanecer? Então permaneça onde você tanto deseja, que é no mundo. Tem gente que saiu da nossa igreja, sabe por quê? Porque nós falamos que os viciados, os idólatras, já pregamos várias vezes isso, que não herdarão o reino dos céus. Mas eu digo uma coisa para vocês: não sou eu que estou falando. Quem que fala? É a palavra.
É só você ler na palavra em Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ele te dá a listagem de quem não vai para o céu, meu amigo. Quem vai para o inferno e acabou, não tem meio termo. Porque a igreja evangélica, ela é acusadora. A gente simplesmente pregamos o que está escrito. Nós pregamos o que está na palavra de Deus. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Nós não queremos pregar rebeldia contra Deus. Eu prefiro pregar ira e a minha igreja esvaziar do que pregar amor e eu ser um rebelde contra a palavra de Deus. E ainda Deus fala assim: você vai morrer daqui um ano. Daqui um ano você vai morrer. Você está pregando rebeldia, rapaz. Você está pregando mentira. O povo está se deleitando no pecado e você vai pregar amor em cima do altar. O povo está se contaminando com a idolatria no mundo, com a idolatria do seu próprio eu, porque tudo que você coloca acima de Deus, como disse o pregador, e a gente pregou aqui semana retrasada, vaidade por vaidade, diz o pregador, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Vaidade, idolatria, desejo, lascívia, interesse próprio, isso é vaidade. Isso Deus abomina. E se a gente olhar para a palavra, estava lendo ali, a gente já falou uma vez sobre isso, Isaías capítulo 63, por gentileza. É um livro antes, tá? Um livro antes de Jeremias. Olha o que Deus fala aqui. Isaías 63. A gente já falou aqui, mas agora eu vou mostrar para você. A gente falou demais esse versículo, mas demais mesmo. Se você conseguir gravar no seu caderninho, grava no seu caderninho, para que quando alguém tentar passar uma palavra para você, se preocupa, meu amigo, Deus te ama, Jesus te ama. Você vai mostrar a realidade para ele da palavra, da verdade. Amém? Por isso que as igrejas estão contaminadas pelo falso evangelho. Eu não vejo na palavra de Deus nenhum dos ministérios que foram pregados de arrependimento que lotava. A multidão seguia Jesus, mas quando eles ouviam a palavra da verdade, eles viravam as costas. João 6,60, você pode ler. Dura esse discurso, quem pode suportar? Quem que pode suportar esse discurso? Jesus, a multidão ia atrás de Jesus pelos milagres, porque via o cego enxergar, via o coxo andar, via as pessoas mortas ressuscitar. Eles seguiam Jesus pelo que viam Jesus fazer. E quando eles ouviram a palavra, que feriram o seu ego, que feriram a sua carne, se levantou todo mundo, virou as costas para Jesus. Jesus falou para os discípulos: até vocês, hein pessoal, até vocês vão me deixar? Pedro fala: Senhor, para onde iremos, se só em Ti encontramos a palavra de vida eterna? Os apóstolos permaneceram. Mas eu tenho certeza que o desejo de alguns era virar as costas para Jesus. É ou não é? Você acha que nesse sermão que Cristo prega, Ele estava pregando: eu amo todo mundo, pode permanecer no erro de vocês, permaneçam nos pecados, porque eu amo do jeito que você é, vinde a mim como vocês estão e permaneçam desse jeito? Era esse sermão que Ele estava pregando, pessoal? Eu tenho certeza que não. Ao ponto de as pessoas, toda a multidão, todos se levantarem e virarem as costas para Deus. Tem certeza que era um sermão de abençoar? Tem certeza? Eu creio que Cristo estava mostrando a ira vindoura. Eu creio que Cristo estava mostrando para aquele povo que a ira iria cair sobre a cabeça deles. Isaías 63 diz assim: quem é esse? Todos acharam? Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquelas que pisa uvas no lagar? Ele fala o quê? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas no meu amor. É isso que ele fala? Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue se salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me, e não haver quem me sustive.
pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve na minha ira. Pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu. Olha o que Deus fala na palavra. Grava Isaías 63 no seu caderno, escreva na parede da sua casa, escreva na cabeceira da sua cama, escreva na frente do seu fogão, aonde você consegue enxergar. Eu os pisei na minha ira, eu sentia prazer quando eu esmagava aquele povo no seu pecado, e o seu sangue salpicava nas minhas vestes. Não tinha quem me sustentava, não tinha aquele que permanecia. Olha a ira de Deus caindo sobre o pecador, e ele esmagava com todo prazer, ele esmagava com desejo. Toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria de Deus caíra sobre aquele povo. Não tem quem permaneceu. Quem é esse que vem de Edom? Quem é esse? As suas vestes estão sujas de sangue. Ele fala: não teve aquele que susteve ele, nos seus caminhos foram derramados o seu sangue, meu Deus. E não fala de pessoa, fala do povo. Olha o que a palavra de Deus fala. Pastor, mas isso está no Velho Testamento, pastor. Hoje é o tempo da graça. Eu vou mostrar para você a mesma coisa em Apocalipse 19, versículo 15. Último livro, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse é o livro profético, o Armagedon. Apocalipse 19, versículo 15. Olha o cabelo, primeiro olha lá em cima, 19:11. Apocalipse 19:11, a gente vai ler só o cabeçalho, se a sua Bíblia tem cabeçalho. Diz assim: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Capítulo 19, versículo 15, diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo, ele quem? Cristo, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19:15. Ele pessoalmente esmagará a uva na vide, no lagar, pessoalmente, na sua ira, no seu furor, ele vai esmagar. Vou frisar: não há quem te arranque da mão dele. Faça tudo escondido, o mais escondido que você fizer. Pastor, mas ninguém sabe. No último dia tudo vai vir à tona. O dia em que o homem ser julgado pelos segredos do coração. E aí, pessoal, é muito sério o que a gente está falando aqui. É Bíblia que a gente está pregando para vocês. Eu não estou criando nenhum sermão que está fora da Bíblia. Tudo que eu estou pregando eu estou mostrando. Tem uma pessoa que falou assim para mim, ela até acompanha a gente, falou assim: eu não gosto do jeito que eu não gosto do jeito que você prega, não. Prega muito, parece que tem raiva, parece que está afastando o teu povo da igreja. Não é desse jeito que se prega, não. Sabe por que a pessoa não gosta do jeito que eu prego? Que a pessoa quer viver do jeito que ela quer, viciada, adúltera, pessoa que todo tipo de mal praticamente pode estar em cima dessa pessoa. Por que ela não gosta? Que a palavra vai revelar o que está dentro dela. Sim ou não? Tem gente que não gosta do jeito que eu prego aqui. Pastor, não, a gente gosta. Mas eu sei que tem gente que não gosta mesmo. Tem gente que não gosta, não suporta. Se ela pudesse pegar eu pelo pescoço, ela pegaria. Se ela pudesse acabar com a minha vida, ela acabaria. É ou não é?
Eu volto a frisar: você pode matar o profeta, mas jamais a palavra que ele pregou. Amém, pessoal? Ou seja, a palavra está sendo pregada. Eu mostrei para vocês em Isaías 63, aquele que vem de Edom, com as suas vestes todas sujas de sangue, e ele sentia prazer daquilo, meu Deus. Ele sentia prazer daquilo. Eu mostrei em Apocalipse 19:15 que ele pessoalmente, meu Deus, vai esmagar, ele vai pisar as pessoas iníquas como se pisa a uva na vide. Você sabe como é feito o vinho? Alguém sabe? É colocado dentro de um tonel grande e os homens ficam como? Esmagando, sim ou não? Ficam lá descalço, com bota, não sei. Fico esmagando a uva. É assim que Deus vai fazer no último dia contra o pecador. É da mesma maneira, até o sangue do pecador respingar nas suas vestes. Quero mostrar mais um versículo para você. Ezequiel 14:12. A gente vai já encerrar, senão você não dorme nessa noite, né? Ezequiel. Você foi para Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. O livro que eu mais amo, todos que está escrito na Bíblia, você sabe qual é? Jeremias. Que eu mais amo. O livro que eu mais amo, que quando eu leio, parece que eu entro dentro da Bíblia, é o livro de Jeremias, porque naquele livro se revela tanto a misericórdia de Deus, o desejo de Deus buscar o seu povo, mas também, acima de tudo, mostra a ira de Deus na vida daqueles que não aceitaram. Deus falou sobre a leivosa Judá e a leivosa Israel. Eu chamei, mas eles não quiseram. Preferiram se prostituir debaixo das árvores. Eu tentei, falando a leivosa Israel, a leivosa Judá, mas eles não quiseram, não aceitaram. Leia Jeremias, o entendimento espiritual. Você vai entender que Deus tentou buscar aquele povo, mas aquele povo não queria. Chega um momento, como a gente falou semana passada, o povo estava cansado das palavras árduas de Jeremias. E chegou um momento que o povo não queria mais Jeremias. Eles pediram um rei, porque o rei que talvez dominasse sobre nós era mais maleável. Jeremias se coloca diante de Deus, no livro de Jeremias, se coloca diante de Deus e fala: Senhor, o teu povo quer um rei, eles estão cansados dessas palavras. E Deus fala: Jeremias, ouve a oração desse povo, dá-lhe um rei para eles, dá um rei para eles. Jeremias ouve, e um rei começa a reinar sobre aquele povo. Aquele povo nunca sofreu tanto como sofreram naquele tempo. Não queriam ouvir as palavras do Evangelho de Cristo, que era por sombra, e também não queriam ouvir as palavras de Jeremias, que era da própria boca de Deus. Olha o que fala Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Ezequiel 14, 12. Todos acharam, gente? Diz assim, ó, o cabeçalho que assusta, né? A justiça dos castigos de Deus veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas as suas próprias vidas, dizendo o Senhor Deus: se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,
ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre essa terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos e nem as suas filhas, só eles seriam salvos. O povo não quer ler isso. O povo quer ler o quê? Palavras que entram no seu ego. O povo quer ler, como eu falei semana passada, Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, graças a Deus, vou descansar minha alma no Senhor. É isso que satisfaz o coração do povo. Salmo 23, a própria palavra do Senhor diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, muito obrigado. O Senhor é meu pastor e nada. Palavras que o povo ama. Como eu sempre falo, se eles pudessem arrancar essas páginas que a gente acabou de ler na Bíblia, eles arrancariam e deixariam só que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Eles deixariam que Deus é o dono do ouro e da prata. Eles deixariam: assim como eu fui contigo, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O povo quer isso. O povo gosta disso. Filho do homem, quando começa Filho do homem, se tiver uma nação ou a terra que pecar contra mim, eu vou levantar minha espada, eu vou ferir todo mundo de morte. E mesmo que tivesse Daniel, tivesse Jó, tivesse mais o Noé no meio da terra, se salvaria só os 3 pela sua justiça, e nem os seus filhos se salvaria. Não está falando dos filhos daquela terra, está falando dos filhos de Noé, de Daniel e de Jó. Mas por que os 3 seriam salvos? Pela sua justiça. Nem os seus filhos. Pastor, eu posso ser salvo se eu estou aqui na igreja, o meu filho em casa no pecado, ele pode ser salvo? Salvação é individual. Se ele for salvo é pela misericórdia de Deus. Eu não posso apontar o dedo e falar: você vai ser salvo, você não. Você vai, você não. Mas eu digo uma coisa: nessa terra, nessa nação, se essa terra pecar contra mim, pecar contra os meus atributos, pecar contra os meus estatutos, pecar contra os meus juízos, só vai, e nela tiver só os 3, só vai salvar os 3. E se não tiver os 3, não vai salvar ninguém. Uma nação, uma terra que se não tivesse os 3 não se salvaria ninguém. É fácil se salvar? Vai crendo que é fácil se salvar. Eu estou mostrando na Bíblia. Grava no seu caderno, por favor. Chega em casa, marca num lugar, qualquer coisa, o dia da minha angústia, marca na sua tela, marca na sua parede. A ira de Deus está sobre todos aqueles que invertem a verdade e mentira. Sobre todos aqueles que invertem a verdade e mentira. Você está ouvindo a verdade hoje, você está sobre a verdade. Se você chegar em casa, se deleitar no seu pecado, sair daqui, você errar com liberdade, libertinagem, com desejo, com desígnio de fazer aquilo, e sabendo da palavra que foi pregada hoje, a ira de Deus estará sobre a sua vida, sobre você. Não seja como aqueles homens que estarão dentro do tacho para serem esmagados juntamente com os pecadores iníquos. Antes de julgar alguém, olhe para dentro de você, porque você não pode julgar ninguém, porque a pessoa peca de modo diferente que você. Pastor, está falando, vai para o inferno. Você já olhou para dentro de você? Se você está apto para falar isso? Você tem certeza que você tem condição de julgar?
Você julga que não pode roubar, mas você rouba. A Bíblia diz assim. Você julga que não pode se prostituir, mas você adultera. Quando a Bíblia diz assim, primeiro olha primeiro olha a trave que está no seu olho, antes de olhar o cisco que está no olho do teu irmão. Antes de julgar o teu irmão que está com um cisco no olho dele, primeiro tira a trave do teu. A Bíblia não diz que eu não posso julgar. Eu posso julgar, eu posso alertar, eu posso exortar, mas primeiramente eu tenho que tirar a trave do meu olho. João capítulo 8, 25, 24 diz que não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Julgaremos segundo a reta justiça. Mostraremos para o pecador, para o iníquo, para o homem do pecado, o homem da perdição, que se ele continuar no erro ou na iniquidade, no último dia a ira vindoura, a ira de Cristo estará sobre a vida dele. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Vocês entenderam? Saia daqui com essa palavra guardada no seu coração. Sabe quando vai haver um avivamento? Vai depender do pastor não, meu amigo. Vai depender do pastor não, meu bem. Vai depender de todos. Vai depender de mim, dos obreiros e de vocês. Porque uma igreja morta, ela não começa do altar. Não adianta o pastor pregar ira, o pastor pregar misericórdia. Não adianta o pastor pregar furor e pregar amor. Não adianta o pastor pregar cólera e passar uma palavra de conforto. Não adianta. Quando o povo não se converter, quando houve os avivamentos no tempo dos avivalistas em 1600, no tempo de John Wesley, por Jonathan Edwards, por Billy Graham, pelos homens avivalistas do passado, todo o povo cooperou com o avivamento. Se você ler a primeira igreja no livro de Atos capítulo 3, que quando Pedro sobe até um compartimento daquela sala, e os fariseus e os judeus falavam assim: irmãos, o que nós temos que fazer para ser salvo? Pedro disse o que? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Depois daquilo, aquele povo que estava naquela sala, depois do vento impetuoso que entrou naquele lugar, a Bíblia diz que as pessoas começaram a se converter. 500 pessoas, 3.000, 5.000 estavam permanecendo unânime dentro do templo, na união com os irmãos, no partir do pão, na oração. A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades, e o dinheiro que eles pegavam na mão, eles repartiam com todo o povo da igreja, e não havia necessitado no meio deles. Se você ler no livro de Atos capítulo 5, muitos pastores que pregam dízimo, eles dizem que Ananias e Safira não dizimaram, eles que morreram. Leia contexto. Quando a igreja foi estabelecida em Atos 3, todo o povo vendeu suas propriedades. Ananias e Safira falaram assim: vem cá, amor, nós vamos vender a nossa casa, e ter que dar tudo isso para a igreja. Vamos fazer assim, vamos dar uma parte, e outra parte a gente vai ficar para a gente. O coração deles estavam pegados onde? No dinheiro. Chegaram para depositar o dinheiro aos pés do discípulo, ou de Pedro. Pedro falou assim: Ananias, por que você deixou esse desígnio de Satanás entrar no seu coração? Mas você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo. Na mesma hora ele caiu morto no chão, morreu. Assim vem logo depois de uma hora sua mulher, Safira. Da mesma maneira, porque você deixou se levar por esse desígnio, você vai ser sepultado junto com o seu marido. Caiu e morreu, mentiu ao Espírito Santo. Não era porque não dizimou, é porque o coração estava pegado no dinheiro. Amém, pessoal? Está aí a palavra para você. Agora eu vou falar como Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação? Que essa palavra entre no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que ele merece.